você que está adorando a Deus conosco nessa noite. Seja muito bem-vindo nesse dia que nos fez o Senhor. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. É muito bom estarmos juntos, mesmo distantes, juntos em um só coração, em um só pensamento, em uma só intenção, que é adorar o nosso Deus. É muito bom adorar a Deus. Nós estamos desejosos e ansiosos que o dia em que for liberado, o culto presencial, todos estejamos juntos para adorarmos, para louvarmos, para engrandecermos o nome do Senhor, para desfrutar de comunhão, para desfrutar do aconchego de estarmos juntos hoje, cada um na sua casa, mas adorando ao Senhor. Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida, quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, pelas suas bênçãos, pela sua proteção. Nessa oração, queridos, eu quero que você se lembre daquelas pessoas que estão passando por situações difíceis em suas vidas. Quantas pessoas durante essa pandemia, durante essa quarentena, têm entrado em depressão, têm vivido momentos de tristeza, têm andado amuados em suas casas, não têm vivido aquela intensidade que a palavra de Deus diz que nós podemos viver. E aí nós vamos buscando a razão de tudo isso, vamos buscando o porquê de tudo isso. E é óbvio que para muitas pessoas uma série de problemas contribui para isso. Relacionamento familiar, relacionamento no casamento, enfermidade, doenças, enfim, quantas coisas podem contribuir para que não só a solidão, mas a falta de uma visão de futuro contribua para a tristeza. Outras pessoas, infelizmente, é o distanciamento das coisas de Deus. Então, a tendência é que as pessoas vão se fechando cada vez mais. Mas nós queremos dizer que a experiência dessa quarentena também tem sido muito boa para outras pessoas. Muitos estão felizes, estão juntos com a família, estão mais unidos, estão em mais comunhão. Enfim, de que maneira você está vivendo? De que maneira está sendo a sua vida nessa transição aí da quarentena? Eu quero dizer para você que eu quero, aliás, tirar um conceito do seu coração, se você tiver com esse conceito no coração. Eu vou pedir aqui a equipe que está nos filmando, que está transmitindo esse culto. A gente tem aqui uma equipe linda, uma equipe maravilhosa. E eu vou pedir a equipe para me ajudar. Você vai interagir comigo enquanto nós estamos antes da mensagem. Aliás, antes do dízimo e oferta, eu queria que você respondesse a seguinte pergunta aí no seu coração. A pandemia, né, do coronavírus, a pandemia é a peste em si, é a disseminação do vírus no mundo. Muita gente diz assim, eu estou em casa na pandemia. Não existe isso, tá, querido? Estou em casa na pandemia. Em casa é quarentena, eu estou guardado. A quarentena é isolamento social e tudo mais. Tudo isso é consequência da pandemia. A nossa pergunta é, na sua opinião, a pandemia é um castigo de Deus para a humanidade, para a igreja, para as pessoas, enfim? Então, eu gostaria que você dissesse o que é a pandemia. Na sua opinião, é um castigo de Deus? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Na próxima vez que eu for pregar, pode ser na quarta-feira que vem, no domingo, eu não sei, o dia que Deus vai me dar essa oportunidade e o Carlos vai me convidar para pregar aqui. Mas
na próxima vez que eles me convidarem para pregar aqui, eu vou trazer essa palavra. Eu vou trazer essa palavra. Então eu queria que você, na sua opinião, a pandemia é um castigo de Deus para a igreja, para o mundo, ou é outra coisa? Põe aí o que você acha que é essa pandemia. Eu tenho uma convicção muito forte no coração, mas eu não vou responder agora para não influenciar a sua resposta. Mas nós vamos orar. A galera que está aqui, se quiser, pode responder também, já colocar aí no Facebook, ao vivo, que daqui a pouco eu vou ler algumas respostas que foram dadas, ok? Vamos orar, feche seus olhos. Querido Deus e Pai, eu quero entregar esse culto ao Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor, Pai, que é todo poderoso, é onipresente, esteja aqui nesse lugar, esteja aqui neste púlpito, esteja na casa de todas as pessoas que estão participando desse momento. Que cada um, Senhor, sinta a sua presença poderosa e seja, ó Deus, ministrado pela sua presença. Tenhamos reverência de saber que estamos adorando ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos agradecer, porque mesmo nos nossos pecados, mesmo nas nossas limitações, ainda assim, o Senhor nos abençoa. Toma esse culto, Senhor, em suas mãos. Agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Antes de louvarmos ao Senhor, eu quero ler um texto da palavra de Deus, está no Salmo de número 18, Salmo de número 18, e diz assim o versículo 1 e o versículo de número 2, Salmo de número 18, você nem precisa correr para pegar a sua Bíblia, vai estar aqui na nossa televisão, só o versículo 1 e 2, e depois nós vamos louvar ao Senhor, e certamente o Carlos também tem um versículo para o seu coração. Esse texto, Salmo de número 18, para você que está aí, 18, versículo 1 e 2. Esse texto começa com uma declaração do salmista. Ele diz assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. Você já declarou o seu amor por Deus hoje? Você já disse para Deus que o ama? Olha que coisa linda. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Que texto, hein? Que texto lindo. É uma declaração. Se aqui tem 5, aí Zé e Carlos, os tópicos aqui, 5 tópicos. Quem é Deus para você? O salmista responde, olha, Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu libertador, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu escudo e Ele é o poder que me salva e a minha torre alta. Que coisa linda, que coisa linda. Para quem gosta de homilética, está aqui tópico em cima de tópico. Querido, Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar o Senhor, tem um louvor maravilhoso para você nessa noite, e louve com bastante alegria, com bastante força no seu coração. Vamos louvar. Terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para
Queridos, Carlão está aqui com a gente, graças a Deus, e Deus é maravilhoso. Olha, muitas respostas, e eu queria que você não, se você já respondeu, legal, mas se você ainda não respondeu, eu quero que você saiba que você está me ajudando a preparar a próxima mensagem. Isso é bom, né, Carlão? Muito bom. O que você acha? Muito é legal. bom. Na tua opinião, Carlão, a pandemia é um castigo de Deus para a igreja ou é outra coisa? O que você acha? Qual a sua opinião? Chega para cá, Carlão. Eu entendo que a pandemia, para o ímpio, se torna um castigo. E para nós, servos de Deus, um alerta para poder nos preparar melhor para a vinda do Senhor. O Senhor já está alertando, eu estou aí. Se você não estiver firme, vai ficar. Aleluia. Eu vou ler para você, alguns irmãos já colocaram aqui as suas opiniões. Eu estou dizendo que está me ajudando a pregar, porque é muito bom quando o Espírito, a gente vê que o Espírito testifica com aquilo que está sendo falado. Então a Girlane, por exemplo, o mundo inteiro vai saber que a Girlane Monteiro, olha, que opinião bacana. A pandemia é uma permissão de Deus para chamar o homem ao arrependimento. Que legal. É mais uma trombeta soando sobre a face da terra. E a Luciana Regina, nossa querida Lulu, colocou aqui: eu acredito que a pandemia veio para despertar a igreja. Joia, muito bom. Para a Bernadette, ela deve estar dizendo verdade, é o que ela falou em cima, né? Então, o Josildo, Deus abençoe aí a sua vida, em nome de Jesus. Josildo diz que pandemia, ele não acha que seja um castigo, mas é um alerta, é um sinal de Deus para a humanidade. Aí a Luciana completou: a pandemia também veio para trazer arrependimento aos que não servem a Deus. Queridos, muito bom, muito legal. Você continua respondendo aí, pode ter certeza que a sua resposta vai ajudar a formar a próxima mensagem que será pregada aqui quando o Carlos me convidar para pregar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Pastor Aloysio, sempre brincalhão, né? Daqui a pouco os irmãos estão me expulsando aqui da igreja, levando a sério o que ele está falando. Bem, irmãos, estamos aqui novamente, graças a Deus. Deus é bom e por isso ainda continuamos, mesmo dentro da pandemia, firmes, fortes e alegres. Então, louvado seja o Senhor pela sua vida, pela vida dos amados que aqui estão, pelos que ainda irão ver esse vídeo, porque eu creio que o vídeo depois continuará repercutindo e precisamos continuar ativos. Apesar da quarentena, do isolamento que estamos passando, a igreja não para. A igreja, Batista, Videiro e Santíssimo, ela não para. Ontem tivemos uma célula abençoada. Que célula abençoada ontem. Foi 3, pastor, quantos visitantes tinham? 3? 4 visitantes. Olha só, visitante numa célula online. Você fica assim, mas o evangelho está parado. Não, o evangelho continua. O evangelho não é entre as 4 paredes que estamos. O evangelho ele é muito maior que essa construção. A irmã do pastor lá de São João de Meriti estava na célula. Minha filha também estava na célula. Então, a gente vê o quanto é importante participarmos da célula. E se você não está participando, você está perdendo. Pessoas de fora estão perdendo, você está perdendo e pessoas de fora estão ganhando. Então não fique fora de nenhuma célula. Se você ainda não está numa célula, deixa aí o comentário: pastor, preciso estar numa célula. O pastor vai te direcionar para alguma das células que a igreja tem. Não precisa ficar de fora. Temos células para todos os gostos, todas as idades e todos os amores. Não fiquem fora.
Continuando aqui os nossos avisos, não podemos esquecer do que? Quarentena, isolamento traz o que? Dificuldade. Quantos amados irmãos perderam os seus empregos? Eu tenho muitos amigos desempregados. No meu trabalho, muitas pessoas perderam o emprego e pessoas estão precisando de apoio. Então não deixe de participar do Quilo do Amor. O Quilo do Amor é uma maneira de você e eu demonstrarmos o amor de Deus que está dentro de nós através da doação de 1 quilo de alimento. Então não deixe de participar. Seja bênção nesse momento em que Deus está te permitindo ser bênção. Também não podemos esquecer, como eu falei, a igreja não para, e a igreja não parando, tem os seus custos, as luzes estão ligadas, tem os refletores aqui ligados fazendo a iluminação, tem o som, tem a água, tem todos os custos, e a gente precisa continuar contando com os irmãos. Primeiro a gente conta com Deus, e depois com a doação e o dízimo dos irmãos. Então, você pode fazer o seu dízimo através da conta da igreja, que estás aqui na frente do púlpito, estava procurando estar aqui, então o número da conta da igreja está aqui. Também, se você não quiser depositar, porque tu não quer fazer DOC, porque teu banco é outro, aí tu não quer pagar a taxa e tudo mais, você pode procurar o irmão Cristiano, pode passar a mensagem para o pastor, para alguém, falar: pô, pastor, eu quero entregar meu dízimo, mas eu não tenho como fazer a transferência porque eu vou pagar DOC, eu não queria pagar DOC. A gente vai marcar com alguém aqui, vai estar aqui para poder recepcionar você e pegar o seu dízimo. E se você não pode sair de casa, um irmão vai até aí você, sem problema nenhum, para buscar também o dízimo. O importante é não deixarmos de ser fiéis neste momento a Deus. Deus sempre retribui o gesto de amor nosso, com o amor dele. Eu queria deixar aqui um verso para a meditação, já que o pastor falou de pandemia, o que é a pandemia e o que vai fazer. Eu quero deixar para a meditação, só vou ler o verso, até mesmo para a gente não estender o culto, e depois você medita nele. Jó 42, versículo 2: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que hoje Deus venha falar ao seu coração. Vamos louvar o Senhor a este momento. E enquanto estamos louvando, você pode entregar seus dízimos e as suas ofertas em nome de Jesus.
generosidade, o seu compromisso com o Senhor. O dízimo é mais do que entregar dinheiro. Dízimo é mais do que pegar um valor e colocar no gasofilaço, colocar no envelope, transferir para o banco. Dízimo é muito mais do que isso. Dízimo fala de adoração, dízimo fala de generosidade, dízimo fala de obediência, dízimo fala de fidelidade, dízimo fala de responsabilidade com a igreja. Há um conceito muito grande em torno do dízimo e nós queremos orar. E com a autoridade dada pelo Senhor, eu vou pedir ao Carlão aqui para orar ao Senhor, adorar ao Senhor através da oração, agradecendo pela sua fidelidade. Mas também nós temos alguns motivos muito importantes para a oração. Eu não quero que você se esqueça que esse mês de maio nós estamos celebrando o mês da família. Todos os dias é o dia da família, mas o mês de maio é especial porque é separado. Infelizmente, sabia que o mês de maio tem um nome? Não, qual é o nome? Pois é. Quem sabe o nome do mês de maio? Você sabe, Zé, o nome do mês de maio? Gente, ninguém sabe. Zé está falando aqui negócio de festa junina. Não, o mês de maio tem um nome. Mês de maio. Eu tenho certeza que as irmãs sabem esse nome mais. Vê, o outro está aqui. Mês de maio é mês de receber, pagar. Para com isso. Eu vou ensinar uma coisa para vocês, que o Zé está dizendo que é negócio de fogueira, de não sei o que, fogueira santa. Esquece isso, Zé. Mês de maio é conhecido como o mês das flores. O mês das noivas. O mês das noivas. Mas é das flores também porque faz muita flor no casamento, né? Então é o mês das noivas. Então, mas esse mês é o mês da família também. E você sabe qual é o nosso tema da família desse mês? Qual é o tema? Família, o melhor de Deus. Família, o melhor de Deus. É o melhor de Deus. E nós temos recebido muitas devocionais muito legais, e essas devocionais vão se estender até a primeira semana de junho, até o dia 7 de junho. Nós começamos no dia 14 e serão 23 devocionais muito legais. As famílias têm entendido perfeitamente o tema, porque elas se juntam, e muitas me dizem que é uma diversão muito grande o momento de gravar, e a ideia é essa mesma. Mas durante o vídeo tem que ter aquela reverência, mandar aquela mensagem bem especial mesmo para as famílias. Escolha um versículo e responda: por que a família é o melhor de Deus? Então, se a sua família não gravou, você vai receber ainda a escala do dia em que será publicado o vídeo da sua família. Amanhã, se não me falha a memória, vai ser a Girlane, o Lindomar e o pequeno Ilozinho. É muito bonitinho aquele garoto. Hoje ele deve estar vestido de Homem-Formiga. Cada vez ele se veste de um super-herói. Então, queridos, nessa oração nós vamos lembrar do irmão Silveira. Graças a Deus ele conseguiu uma vaga na UTI. Eu queria que ele tivesse já sido tivesse alta, mas como não está de alta, não teve a melhora para ter alta, ele está no CTI, conseguiu essa vaga, e eu tenho certeza que em breve ele estará adorando a Deus conosco. Amém. Temos que lembrar também do nosso irmão Josivaldo. Ele está aí, está nos assistindo. Josi, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Você é uma inspiração para todos nós. Estava na célula na segunda-feira, eu tive o prazer de participar da célula do Maurício, da Débora, do Josildo, que é o líder. Que célula maravilhosa! Conheci um casal que já vai vir ser discipulado aqui no domingo. Amém. Virão ser discipulados no domingo. Maravilha! É o Ney e a esposa, eu esqueci o nome. O marido eu lembro que é Ney, que é um nome fácil de gravar.
Então nós vamos, esse culto também nos foi pedido no início, e eu quero dar aí o feedback para a nossa querida Luciana Regina. Ela mandou a notícia hoje à tarde de que a Maria, a mãe dela, já está curada, restaurada e está liberada do isolamento dentro de casa, né? Lógico que o isolamento social continua, mas ela não precisa ficar isolada. Então, Luciana, esse culto é um culto de agradecimento ao Senhor pela vida da Maria. E depois, se você tiver a oportunidade, eu quero dedicar a você e a ela Salmos 18, versículo 2. Salmo 18, verso 2. O que Deus é para a sua vida e para a vida da Maria. Nós vamos orar e logo depois virá a ministração da palavra. Oremos. Senhor Deus Pai, graças te damos, porque és bom, és poderoso, és maravilhoso, Deus conselheiro, Deus que me protege, Deus que me ama, Deus que me dá os conselhos que preciso, Deus que cuida de mim nos momentos de aflições, Deus que derrama seu azeite e me consola no momento em que eu estou sem as saídas. É o Senhor que me pega pelas mãos e me leva pelos caminhos dos quais eu quero ir, e por isso sempre estou pelos pastos verdejantes. Mesmo quando as águas estão agitadas, o Senhor manda que elas parem e elas ficam ali tranquilas. E por isso, Pai, sabendo de quem és e de quem e o que podes fazer, não só na minha vida, mas na vida de todos os meus irmãos que estão ao vivo conosco, Pai, eu gostaria de te agradecer, Pai, agradecer porque o Senhor abriu o leito, Pai, para que o meu irmão pudesse ser assistido da maneira que ele precisa ser, Pai. O Senhor já estás agindo na vida dele, Pai. Foi o Senhor quem abriu esse leito, Pai, e temos certeza que é o Senhor quem estás com ele, Pai. Ó Senhor, esteja com cada médico, com cada enfermeiro, com cada equipe que estarás cuidando do seu servo, Pai. Que eles possam ser usados poderosamente contigo, Pai, e que o seu servo possa ver o seu agir sobre a vida dele, Pai. Que ele possa sentir o seu poder, a sua proteção, o seu amor, todos os dias, Pai, em que ele estiver ali, Pai, e que cada momento que ele estiver ali, ele possa glorificar o seu nome, Pai, que ele possa engrandecer a Ti, Pai. Também te pedimos, Pai, pela vida da irmã Maria, Pai, graças a Deus ela já está em casa, Pai. O Senhor foi bom com ela, Pai, e o Senhor é bom conosco, Pai. Ó Deus, obrigado pela vida da nossa irmã, Pai. Tome a vida da irmã Luciana em suas mãos, que o Senhor venha capacitar ela para cuidar da mãezinha dela neste momento, Pai. Que o Senhor lhe dê força, que o Senhor lhe dê sabedoria, que o Senhor, Pai, lhe dê inspiração, Pai, que o Senhor lhe dê tudo aquilo que ela precisa para passar por este momento, Pai. Ó, Pai, esteja com esta família, Pai. Esteja ali naquele lar, acampado com seus anjos, Pai, protegendo e guardando esta família, Pai. Obrigado também pela família, Pai, ao qual o pastor Luiz aqui mencionou, do marido que é o Nem. Eu não sei qual é o nome da esposa, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe de todas as coisas, e te agradeço por esta família, Pai, que estarás aqui a partir de domingo, Pai. Que o Senhor já venha preparando os corações deles para domingo, que o Senhor já venha, Pai, preparando a cada mensagem que eles irão receber, Pai. Que o Senhor venha preparar o pastor Luiz para que ele venha ministrar aquilo que eles precisam ouvir, Pai. Que o Senhor venha preparar todos aqueles que estarão neste momento juntos, Pai, para que possam crescer, para que eles possam ser testemunho, para que eles possam ser boca de Deus naquele dia, para esta família que está vindo, Pai, ser discipulada, Pai. Pai, te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais um dia estarmos aqui para ouvirmos a sua palavra, para recebermos aquilo que o Senhor já tem no seu coração para o nosso coração. Obrigado, Pai, por este momento. Pai, nesse momento eu te peço pelo Zé, Pai, que lá está trazendo a palavra, Pai, que o Senhor venha abençoar o seu filho poderosamente, Pai, que ele venha ser boca de Deus neste lugar, Pai, que ele possa vir falar aquilo que o Senhor já tem preparado
nos corações dele, Pai, no coraçãozinho dele, Pai, que ele possa ser usado grandemente por Ti, Pai. Que o Senhor venha guardar os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso espírito, para que esteja preparado a ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Zé, que Deus te abençoe. Amém. Boa noite, videira. Como é bom poder estar aqui mais uma vez trazendo a palavra do Senhor. Você que está em casa já nos acompanhando, se senta nesse momento aí, se prepara para receber a palavra de Deus, se concentre nesse momento, se desliga das coisas que te distraem, das coisas que tiram o seu foco, que tiram a sua atenção nesse momento, de tudo aquilo que pode te desligar de alguma maneira daquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Então, nessa noite nós vamos falar um pouco sobre os ataques que nós sofremos do inimigo na nossa vida, sobre os ataques que o inimigo aplica às nossas vidas a todo instante. Mas antes que nós pudéssemos estar entrando nessa palavra, eu queria perguntar, meu irmão, você já salvou esse vídeo aí no Facebook, você que está assistindo? Se você não fez isso ainda, já salva essa transmissão aí nos favoritos do seu Facebook, porque você com certeza vai querer assistir de novo. Então, vou dar 5 segundos para vocês salvarem aí em casa. 5 segundos. Então, irmão, já salvaram? Se já salvou, então tá bom, porque você com certeza vai querer assistir de novo essa mensagem, vai querer assistir novamente esse culto. Se você também não está seguindo a gente no Facebook, de repente está assistindo a transmissão, mas não está seguindo a gente no Facebook, você também está perdendo o seu tempo, irmão. Segue a nossa página no Facebook para você assistir todos os cultos, todas as mensagens. Se inscreve no nosso canal no YouTube, onde você também pode acompanhar as mensagens, os cultos da videira. E segue o nosso canal também no Instagram, segue o nosso perfil no Instagram para você também acompanhar os devocionais diários, os avisos da videira e estar sempre por dentro do que vai acontecer nos cultos da videira. Então, vamos lá, nesse momento nós vamos falar sobre esses ataques que nós recebemos. Bom, nós sabemos que a todo instante nós sofremos ataques do inimigo, a todo instante. Qualquer dia, qualquer horário, não tem descanso, a qualquer momento nós somos atacados pelo inimigo. Não tem descanso, não tem pausa, não tem quarentena, seja como for, o inimigo sempre vai tentar atacar as nossas vidas para nos afastar da presença de Deus, não é verdade? Mas, ao contrário do que nós pensamos, o diabo não luta sozinho. A gente pode achar que sim, mas não, o diabo não luta sozinho. O diabo não luta sozinho e nem desarmado. Então, se o diabo não luta sozinho, nem desarmado, hoje a gente vai conversar aqui um pouco, vamos perceber quem são os aliados que o diabo tem para te atacar e quais as armas que ele usa para te atacar. Hoje nós vamos entender qual a estratégia que nós temos para vencer o inimigo. Então, hoje nós vamos entender qual é essa estratégia. Então, antes que nós possamos pedir para que Deus esclareça essa estratégia, vamos orar ao Senhor mais uma vez, para que Ele possa falar aos nossos corações. Senhor Deus, nós agradecemos, Pai, por mais esse dia que nós estamos aqui, por mais essa oportunidade, Senhor, de ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa clarear, Deus, a nossa mente, abrir o nosso coração, Deus, para que nós possamos receber essa palavra do Senhor e que nós possamos, Deus, ficar atentos a esses ataques, Senhor. Que o Senhor, Deus, possa clarear em nossas mentes a estratégia certa que o Senhor nos dá para resistir a esses ataques do inimigo. Então, Senhor, fala aos nossos corações aquilo que for da Tua vontade, porque nós estamos prontos para ouvir o que o Senhor tiver de falar. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, nós vemos que o inimigo quer nos atacar a todo instante. A todo instante o inimigo vem com investidas, vem com ataques à nossa vida, com o objetivo de quê? De nos afastar da presença de Deus. Ele quer nos afastar de Deus, quer nos levar para longe de Deus. Para quê? Para que nós possamos perder a nossa salvação, para que nós possamos ficar numa vida de pecado, distante de Deus, distante do Senhor, porque é isso que Ele quer, tirar a gente mesmo da presença de Deus. Então, nós precisamos ficar atentos a esses ataques do inimigo. Mas, para que nós possamos bolar uma estratégia para vencer o inimigo, para que nós possamos ter
uma estratégia para resistir a esses ataques, nós precisamos conhecer quem são os aliados dele e quais as armas que ele usa e como ele ataca. Então, hoje nós vamos ver isso. Que tal a gente começar pelas armas? Quais são as armas que o diabo usa para atacar a nossa vida? Bom, o diabo utiliza várias armas para nos atacar. Algumas delas são semear o medo no nosso coração. Não é verdade? Quantas vezes o medo de avançar, um medo de ter mais intimidade com Deus, um medo de firmar um compromisso com as coisas de Deus, um medo do amanhã, um medo do que vai acontecer. O diabo está sempre semeando esses medos no nosso coração para que possa enfraquecer a nossa fé no Senhor. Outra arma que o inimigo usa é semear a dúvida nos nossos corações. Quantas vezes ele põe dúvidas no nosso coração? Será que você é salvo de verdade? Mas será mesmo que você é filho de Deus? Será que Deus tem o melhor para a sua vida de verdade? Será? E você fica cheio de dúvidas e você vai enfraquecendo e ele se aproveita dessa oportunidade. Então, diversas armas, além dos dardos inflamados que o inimigo usa, a gente vê isso na palavra de Deus, que o inimigo tenta usar esses dardos inflamados. É o quê? Ele está sempre, o tempo inteiro jogando ali um veneno, jogando ali alguma coisa para tirar a sua paz, para tirar o seu sossego. Não é verdade? O tempo inteiro semeando coisas na sua cabeça, botando uma confusão ali para você ficar ali pensativo. Poxa, será que eu devo seguir por esse caminho? São armas que o inimigo usa. Mas a maior arma de todas que o inimigo usa, a maior armadilha de todas que ele usa é a tentação. É isso mesmo, meu irmão. A tentação é sim uma arma do diabo. Queria que você acompanhasse comigo. Se você puder, abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, no verso 13. Tiago, capítulo 1, verso 13. Se você puder, pegue aí uma Bíblia, fique com a Bíblia perto de você. Se puder também usar uma Bíblia de papel, é muito bom para você exercitar, para você folhear a Bíblia e poder marcar, anotar tudo o que você quiser. Eu mesmo, a minha Bíblia é toda rabiscada. Hoje eu estou aqui com a Bíblia digital, mas eu também uso muito a Bíblia de papel e a minha já está toda rabiscada. Então é bom você anotar tudo aquilo que Deus tiver para falar com você nessa noite. Tiago, capítulo 1, verso 13, diz o seguinte: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, nós vemos aí que Deus não tenta ninguém. Deus não põe ninguém em tentação, Deus não põe o pecado na sua frente para ver se você vai querer cair, se você vai querer pegar. Não. Quem tenta é o inimigo. Provação é outra coisa. Mas tentação, quem tenta a sua vida é o diabo. Ele bota as tentações como uma armadilha para te pegar e aí já era. E a tentação, meu irmão, ela é como uma armadilha de urso na sua vida. Vocês já viram aquela armadilha de urso? Aquela armadilha redonda com os dentes que você pisou ali, já era. Ela trava na tua perna e você não sai mais. A tentação é assim, meu irmão. A tentação, ela fica ali atrativa quando você passa, pisou, já era. Pisou, já era. A tentação é assim, você passou perto, já era. Então, não pode dar mole com esse tipo de situação. Nós temos que ficar atentos, nós temos que ficar atentos a essas armadilhas do diabo, a essas armadilhas que o diabo coloca na nossa vida para nos enfraquecer e nos afastar de Deus. Então, e quem são os aliados do diabo? A gente já viu as armas que o diabo usa, as armas que o inimigo usa, e agora nós vamos ver quem são os aliados do diabo. Você pode estar pensando, os aliados do diabo são os demônios. Não, não é isso que você está pensando. Os aliados do diabo, pasme, você vai se surpreender. Os aliados do diabo são o mundo. O mundo. Só o mundo inteiro é o aliado do diabo. É isso mesmo que você ouviu, irmão. Você não está enganado. O mundo inteiro é o aliado do diabo. Mas você pode estar pensando, não é possível, Zé. Não, você está exagerando. Que isso? Como assim? O mundo inteiro é aliado do diabo? É isso mesmo, irmão. Se você não acredita, abre a sua Bíblia aí, em 1 João, capítulo 5, verso 19. Se você quiser acompanhar melhor, a versão que eu estou usando é a versão ACF, Almeida Corrigida Fiel. Se você quiser acompanhar, mas pode acompanhar também na sua versão. 1 João, capítulo 5,
verso 19. E aí diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então, já vimos aí, nós somos de Deus, nós somos filhos de Deus, mas o mundo está no maligno, o mundo pertence ao maligno, o mundo está afundado nas coisas do maligno e vivendo para ele. Então, eu queria também que você abrisse agora em Tiago, capítulo 4, no verso 4. Tiago, capítulo 4, verso 4. E diz o seguinte, Tiago 4, verso 4. E diz assim: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está vendo só, irmão? Eu não falei para você que o mundo era aliado do diabo? O mundo jaz no maligno. O mundo está envolvido com as coisas do maligno, com as coisas do diabo. Então ele já é um aliado. E a outra prova que ele é um aliado do diabo é que o mundo é inimigo de Deus. Ou seja, as coisas desse mundo, tudo que tem nesse mundo é a favor do diabo. Irmão, você não pode dar um mole desse. Agora que você já sabe quem são os aliados do diabo, você tem que ficar mais esperto ainda. Então, se nós já sabemos quem é o diabo, quais as armas que ele usa para te atacar e quem são os aliados dele, agora nós vamos à estratégia. Qual a estratégia que nós podemos usar para vencer o diabo? Queria que você abrisse em Tiago, ainda no capítulo 4, agora no verso 7. Tiago, capítulo 4, verso 7. E diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, essa é a estratégia para você vencer o diabo. Mas espera aí, você está me dizendo que existe uma estratégia para fazer o diabo fugir de mim? Para fazer o diabo fugir da gente? É isso mesmo? É isso mesmo, meu irmão. Tem uma estratégia que você pode usar que vai fazer o diabo literalmente fugir de você. Então, como é essa estratégia? Nós vamos agora desmembrar toda essa estratégia para que você possa entender passo a passo como vencer o diabo. Toda estratégia é dividida em fases de planejamento, em fases de um plano, para que você possa realizar com sucesso. Então, vamos ver como nós podemos usar essa estratégia para vencer o diabo. A primeira fase dessa estratégia é a seguinte: sujeitai-vos a Deus. O que é se sujeitar a Deus? Se sujeitar é ser um qualquer, é você ser um qualquer um. Não, não é isso, meu irmão. Se sujeitar a Deus é o mesmo que obedecer a Deus, é o mesmo que servir a Deus, é colocar Deus acima de tudo na sua vida. Então, quando o versículo diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, ele diz, sirva ao Senhor, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E essa é a primeira estratégia para você vencer o diabo, para você resistir o diabo e fazer ele correr de você. Então, queria que você abrisse em Romanos, no capítulo 12, verso 1. Romanos 12, verso 1. Diz o seguinte, eu vou ler o verso 1 e o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o versículo aí já está dizendo para você, apresente o seu corpo, apresente a sua vida, apresente quem você é, como um sacrifício diante de Deus. Se ofereça para servir a Deus, se ofereça para ser um servo de Deus, para colocar a sua vida diante do altar do Senhor. É isso que o versículo está dizendo. E ainda diz mais, não se conforme
com as coisas desse mundo. Meu irmão, olha o mundo aí de novo. Eu falei para você que o mundo era inimigo de Deus. Eu falei para você que o mundo era aliado do diabo. Olha aí o mundo de novo. Não se conforme com as coisas desse mundo. Por quê? Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, transforme a sua mente pela renovação do vosso entendimento. É o que o versículo diz. Então, não se conforme com as coisas desse mundo. Tem pessoas que querem vencer o inimigo, tem pessoas que querem resistir às tentações, mas querem ser amigo das coisas do mundo. Tem pessoas que dizem, não, quando o inimigo vem, é fogo na cara do cão, e é isso aí, mas a pessoa não quer se soltar das coisas do mundo. Tem as atitudes do mundo, vive nas festas do mundo, vive com as atitudes do mundo, com as palavras do mundo. Ela vive tudo que esse mundo vive. E como eu disse, o mundo jaz no maligno. É o que a palavra de Deus diz. Então, se uma pessoa quer vencer o inimigo, mas não quer se afastar do mundo, não quer deixar as coisas do mundo, vai conseguir resistir? Não vai. Então, se você também der mole para os aliados do diabo, você também vai cair na armadilha dele da mesma maneira. Então, fique atento a isso. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Sujeitai-vos a Deus. É o que o Paulo diz nesse versículo de Romanos. Sujeitai-vos a Deus. Coloque sua vida diante de Deus. Não seja dono de você mesmo. Não seja dono de você mesmo, dono da sua vida, de pensar, não, eu faço o que eu quero, não porque eu sou livre, não porque eu posso fazer isso, porque eu posso fazer aquilo. Realmente, você pode, você tem esse direito, você tem essa liberdade, mas fique atento, porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, não seja dono de si mesmo, se entregue diante do Senhor, entregue a sua vida diante de Deus, porque nós somos fracos. Nós somos fracos, nós fraquejamos o tempo inteiro. Como nós somos fracos? Aparece uma situação, aparece um problema, a gente chora, a gente entra em desespero, a gente não sabe o que fazer. Nós somos fracos, nós somos, mas Cristo não. Cristo não. Jesus já venceu e Ele é quem pode nos ajudar. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 2, no verso 18, Hebreus, capítulo 2, verso 18, diz o seguinte: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Em outras versões, diz assim: e agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Então, Jesus já foi tentado, o próprio Jesus já foi tentado, e nós sabemos disso. O próprio Jesus já foi tentado no deserto pelo próprio Satanás, apareceu para ele, tentou ele pessoalmente, e ele venceu. Então, se tem alguém que pode te ajudar a vencer as tentações, se tem alguém que pode te ajudar a resistir o diabo, esse alguém é Jesus. Então, fique atento, porque é Jesus que pode te dar a direção. Jesus venceu e pode nos ajudar a vencer. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia mais uma vez, agora em Lucas, no capítulo 22, verso 46. Lucas, capítulo 22, verso 46. E diz o seguinte: por que dormem? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Olha o alerta de Jesus aí. Por que dormem? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Lá em Mateus, fala a mesma coisa de uma outra forma. Em Mateus 26, versículo 41. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Se você quiser ir anotando, anota, porque isso vai ser importante para a sua vida. Diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmão, olha o alerta aí para a sua vida. Olha o alerta. Jesus falou isso para os discípulos lá no monte.
Jesus falou isso para os discípulos no Getsêmani. Por que vocês dormem? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Por que vocês dormem? Se levantem e orem para que vocês não caiam em tentação. Se você não colocar a sua vida diante de oração, se você não colocar a sua vida diante de Deus, você vai cair em tentação. Não adianta você achar que vai resistir, que você vai conseguir vencer, porque não vai. É o que está dizendo. É verdade, o espírito está pronto. Você tem vontade de vencer, você tem vontade de resistir à tentação, de resistir ao pecado, mas o seu corpo é fraco. A sua carne ainda é fraca, porque seu corpo é natural, você é humano. Se você não colocar diante de Deus, você não vai resistir à tentação. É preciso se sujeitar a Deus. Coloque Deus acima de tudo. Coloque a oração acima de tudo. Esse é o primeiro passo da nossa estratégia. A primeira fase da nossa estratégia é: sujeitai-vos, pois, a Deus. É preciso se sujeitar a Deus para vencer o diabo. E a segunda fase da nossa estratégia. Qual é a segunda fase? No versículo ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. E essa é a segunda fase da nossa estratégia: resistir ao diabo. Como nós podemos resistir ao diabo? Como nós vamos bater de frente com o diabo? Como nós vamos resistir quando ele atacar a gente? Abre a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, no verso 27. Efésios 4, verso 27. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre resistir ao diabo. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Em outras versões ainda diz: não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Ou seja, não dê brecha, não dê chance para o diabo tentar você. Fica atento. Em Provérbios, no capítulo 1, verso 10, tem outro alerta sobre isso. Provérbios 1, verso 10. Diz o seguinte: filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Não aceites. Se os pecadores tentam te atrair com coisas boas, com coisas que parecem agradáveis, não aceite. É isso que está dizendo e está sendo bem claro. Está sendo bem claro. Não tem nem como você dizer: ah, não, porque é uma linguagem antiga, eu não entendi muito bem. Está bem claro, meu irmão. Se tentarem te agradar com as coisas do mundo, não aceita. Não aceita. É isso que está dizendo. Quando te fizerem aquele convite que você sabe que é errado, não aceita. Quando te fizerem aquela proposta que você sabe que é errada, não aceita. Quando aparecer uma chance de fazer alguma coisa que pode parecer boa, pode parecer agradável, mas não é certo, não agrada a Deus, sai, não aceita, não aceita. Ali diz agrados, quando te oferecerem agrados, porque são coisas que são agradáveis. O diabo não vai botar para você uma armadilha para você cair com uma coisa que você não gosta. Tem pessoas que fazem armadilha de passarinho. Vocês já viram como faz uma armadilha de passarinho? Tem gente que faz aquela armadilha de passarinho simples, bota uma caixa, um gravetinho segurando a caixa e uma linha. Aí bota o alpiste dentro da caixa. Quando o passarinho vem comer o alpiste, ele puxa o graveto e o passarinho fica preso dentro da caixa. Por quê? O passarinho gosta de alpiste. Ele vai ver uma coisa que é agradável, uma coisa que é boa. Você acha mesmo que ele não vai vir? É óbvio que ele vai vir. O diabo sempre vai te tentar com alguma coisa que ele sabe que é agradável para você. Mas se você sabe que não agrada a Deus, não aceita. Não aceite. E o último versículo que diz sobre resistir ao diabo fica em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, que diz o seguinte: afastem-se de toda forma de mal. Em outras versões, abstende-vos de toda aparência do mal, ou seja, fuja de toda aparência do mal. Tudo que parecer mal, tudo que parecer errado, tudo que você sabe que não agrada a Deus, se afasta. Sai de perto, não dá chance. Não dá chance. Não tenta resistir à tentação. Tem muitos cristãos que leem essa passagem: ah, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não, então quando vier eu vou matar no peito e vou ir para frente. Não, pode vir a tentação que eu vou matar aqui e vou ir. Irmão, não faz isso não. Não tenta resistir à tentação que você vai cair. Não tenta resistir à tentação. A tentação não é brincadeira, irmão. A tentação não é brincadeira.
Em Provérbios tem um versículo que diz: alguém pode segurar o fogo no colo e não se queimar? Não tem como, meu irmão, não tem como. Se você tentar brincar com a tentação, você vai cair em pecado. Então, não tenta resistir à tentação. Você vai resistir ao diabo. Aos ataques do diabo você vai resistir, mas da tentação você foge, sai correndo. Se vê uma oportunidade de tentação, você sai fora. Nem tenta ficar ali, não, mas eu vou resistir e tal. Sai fora, irmão. Você está ali no seu serviço, no seu trabalho, vem uma oportunidade de ilegalidade, de levar uma vantagem, você sabe que é errado, sai fora. Nem tenta negociar, porque o mundo está no maligno. E o versículo já falou, quando os pecadores tentarem te convencer de coisas agradáveis, eles vão tentar te agradar. O inimigo vai usar das pessoas, dos aliados dele, para tentar te agradar, para botar ali uma coisa que você vai falar, não, isso é errado. Eu falo, não, mas é errado, mas pô, olha a vantagem que vai ter. Não, é errado, mas poxa, olha essa oportunidade, você vai perder. Foge, sai correndo, sai de perto. Ah, tá vendo ali uma novela, sei lá, uma série, um filme, alguma coisa que você gosta de ver. Aí começou aquelas cenas que você sabe que é imprópria, que você sabe que desagrada a Deus. Aí você vai, não, vou virar pro lado aqui, vou disfarçar aqui para não ver. Aí depois que passar, volta a ver. Irmão, sai fora, desliga, muda de canal, troca de série, sai do Netflix, faz qualquer coisa, mas não dá chance. Não dá chance, porque pisou na tentação já era, é igual a armadilha de urso. Então, fica atento, porque a Bíblia diz o seguinte, em 1 Pedro 5, no capítulo 8, diz o seguinte, 1 Pedro 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Irmão, o diabo está o tempo inteiro te rodeando para ver a chance que ele vai ter para te atacar. Aí você vai dar um mole desse, está passando ali uma oportunidade que você sabe que é uma tentação, e você, não, vou ficar aqui, vou resistir. Quando ele vê que você deu chance, ele vai te atacar. Não dê oportunidade, não dê brecha, não dê chances ao inimigo para te atacar. Eu queria compartilhar com vocês uma ilustração que fala um pouco sobre isso, sobre as tentações, sobre resistir ao diabo. É o seguinte, essa ilustração, ela é uma história verdadeira, é sobre dois cientistas que criaram uma teoria, chamada teoria das janelas quebradas. Que teoria é essa? É o seguinte, dois cientistas sociais americanos, lá na década de 80, eles criaram uma teoria onde eles diziam que quando havia um prédio com uma janela quebrada, algum prédio na região onde eles viviam, que a janela do prédio estava quebrada, tinha qualquer janela quebrada, os vândalos do bairro, se a janela tivesse quebrada e passasse um tempo, passasse alguns dias sem que a janela fosse consertada, os vândalos daquele bairro quebravam todas as janelas. Eles destruíam o prédio por completo, destruíam o prédio inteiro e alguns até invadiam o prédio. Se eles vissem a janela quebrada e ninguém consertou, eles invadiam o prédio, quebrava tudo. Por quê? Eles destruíam porque eles acreditavam que quando não tinha alguém para consertar, quando a janela estava quebrada e permanecia quebrada, é porque não tinha uma autoridade naquele lugar, é porque não tinha ninguém habitando naquele lugar, era um lugar vazio, então eles aproveitavam a oportunidade para destruir. E os cientistas fizeram a seguinte experiência, eles deixaram um carro abandonado, em um bairro ali de classe média dos Estados Unidos, deixaram um carro abandonado, os dois cientistas. Passou-se os dias, o carro ficou ali abandonado, ninguém destruiu o carro, ninguém mexeu no carro, o carro ficou lá intocado. Aí o cientista falou, então agora vamos fazer o teste. O cientista foi lá, quebrou a janela e deixou a janela quebrada. Irmãos, em algumas horas, o carro estava totalmente destruído, em algumas horas, o carro foi completamente destruído. E assim é a nossa vida espiritual. Assim é a nossa vida espiritual. Quando um prédio quebra uma janela e não conserta, e ela não é consertada, aquele buraco não é tapado, entende-se que não tem uma autoridade ali
que aquele lugar está vazio, que aquele lugar não é habitado. Assim é a sua vida. Quando você deixa uma brecha na sua vida, o inimigo olha e pensa: ah, esse lugar está vazio, essa vida está vazia, não tem autoridade aqui, não tem Jesus nessa vida, é a minha chance. E ele vai entrar e vai fazer uma bagunça. Ele vai entrar e só vai sair quando ele destruir por completo. Então, não deixe brechas na sua vida, não deixe essa oportunidade. Assim como naquele prédio, as janelas que estavam quebradas, eles invadiam e destruíam por completo, porque não tinha ninguém, porque era vazio, porque não tinha uma autoridade sobre aquele lugar. Na sua vida, não deixe o inimigo achar que a sua vida está vazia, que a sua vida não tem a autoridade de Jesus. Não dê brechas. Sempre que aparecer uma brecha, uma oportunidade, tampe, feche, não dê essa brecha aberta, não deixe. Ah, mas é muito difícil, porque todos os dias eu erro, eu cometo algum erro, eu cometo algum pecado, eu falho em alguma coisa. Irmãos, nós somos pecadores, nós somos falhos, mas você não pode deixar que o pecado permaneça na sua vida. Há uma diferença entre você pecar e há uma diferença entre você continuar pecando. Toda vez que você falhar, toda vez que você pecar, corrija esse erro, tape essa brecha. Se você sabe que existe uma área da sua vida que é frágil, se você sabe que tem uma coisa que é a sua fraqueza, tampe essa brecha. Não deixe essa oportunidade aberta, fuja disso. Lá em 1 João, no capítulo 3, verso 8, diz o seguinte, abre aí na sua Bíblia, 1 João, capítulo 3, verso 8, vou ler o 8 e o 9, que diz: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Em algumas versões você vai até encontrar que aquele que é nascido de Deus não continua pecando, porque não pode pecar, porque é nascido de Deus. Se você é filho de Deus, não continue pecando, não deixe brecha para o pecado na sua vida. Tampe essas brechas, tampe essas oportunidades, não dê chance para o inimigo usar isso para entrar na sua vida. É assim que você vai resistir a esses ataques. E em Lucas, no capítulo 10, verso 19, diz o seguinte: se você pensa que, eu sou fraco, não, eu não tenho chance, não, como é que eu vou resistir ao pecado? Eu sou pecador, eu sou falho, é muito difícil cobrir as brechas. Você vai ver o que Jesus diz. Lucas 10, verso 19: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então aí nós vemos que Deus nos dá força, sim, para vencer o inimigo. Deus nos dá força, sim, para vencer o pecado, para vencer a tentação. Então não é uma desculpa. Se o pecado está na sua vida, faça o que você puder para tirar ele da sua vida. Fuja das tentações, fuja das oportunidades que o inimigo coloca para te pegar. Não dê essa brecha, não dê essa oportunidade. Então, em primeiro lugar, se sujeite a Deus. Reconheça que sem Deus você não pode vencer o diabo. Se você acha que você é fraco para resistir ao pecado, você está certo. Você realmente é fraco para resistir ao pecado. Mas Deus não. Sem Deus você não pode vencer. Mas com Ele você pode. Com o Espírito de Deus você pode vencer. A Bíblia diz que o Espírito que está em nós é maior do que o que está no mundo. Então, com a ajuda de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, você pode sim resistir ao diabo. Você pode sim fugir das tentações, você pode sim vencer o pecado, mas é preciso se sujeitar a Deus. E a segunda coisa, resista
aos ataques do diabo. Fuja das tentações, não dê brechas, não dê oportunidade para ele te atacar. Resista. O próprio Jesus resistiu. E é aí que a gente chega na última parte da nossa estratégia. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Jesus resistiu ao diabo quando foi tentado no deserto. E vamos ver como isso terminou. Se você puder, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1, onde Jesus é tentado. E diz o seguinte, eu vou lendo e vocês vão acompanhando. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí Jesus já estava dizendo: eu não preciso só das coisas daqui, Deus é o mais importante na minha vida, se sujeitando a Deus. E continua dizendo o seguinte: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, sobre um penhasco, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez, colocando Deus acima de tudo. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Irmãos, nós vemos Jesus resistindo ao diabo, resistindo ao inimigo. Jesus poderia muito bem ter pensado nas propostas que o inimigo fez, propostas grandiosas. Não, todos esses reinos podem ser seus. O diabo pegou ele na fraqueza, ele estava com fome, com sede. Por que não transforma essa pedra em pão? Mas Jesus resistiu ao diabo. E quando Jesus resistiu ao diabo e disse que o mais importante era Deus, que não era o alimento, mas era Deus, que ele não precisava provar que Deus estava com ele, que ele não precisava de reinos, que ele não precisava de glória, porque o mais importante era Deus, e resistiu às tentações. A Bíblia diz que o diabo fugiu de Jesus, que o diabo fugiu, ele se retirou dali, ele saiu dali, porque ele não pôde resistir, porque Jesus resistiu aos ataques do inimigo. E para encerrar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 8. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, que diz: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela glória de sua vinda. Irmãos, isso é uma previsão do fim dos tempos, de quando Jesus estiver de frente com o inimigo na batalha final. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que a vitória de Cristo já é certa. Não tem dúvida, talvez não existe uma possibilidade diferente. A vitória de Cristo já é certa. Portanto, resista. Permaneça em Cristo. Resista aos ataques do diabo, porque a vitória em Cristo já é certa. Não dê brechas, não dê chance. Se sujeite a Deus e resista ao diabo. Resista aos ataques do diabo na sua vida.
Que Deus te abençoe e que você possa resistir aos ataques do inimigo, usando essas estratégias para fugir das tentações e resistir a todos os ataques que o inimigo tiver na sua vida. Em nome de Jesus. Irmãos amados, espero que você tenha prestado muita atenção nessa palavra e anotado. Zé, eu estava ali falando com o João Vitor, está ajudando na transmissão desse culto. Esse é o tipo de palavra que nós poderíamos ouvi-la, o ensinamento ainda mais aprofundado em 2 vezes, porque uma das primeiras coisas para se vencer, ali está o texto, o tema da mensagem, a estratégia para vencer o inimigo. Uma das primeiras coisas que nós precisamos aprender para vencer o inimigo, e o que você colocou aqui muito bem, é saber as estratégias que ele usa para nos atacar. Então esse é o tipo de palavra que nós não tínhamos que ouvir só hoje, mas ouvido hoje, ouvir semana que vem. Por quê? Quando a Bíblia diz assim, vigiai, o vigiai não é hoje eu estar atento e amanhã eu esqueço, é todo dia. Então aqui já fica o desafio, Zé. Desculpa de fazer esse desafio ao vivo, né? Mas esse é o teu pastor. Queridos, nós precisamos ouvir mais sobre isso. A lição da célula falou sobre isso. Não estratégia para vencer o inimigo, mas se nós estamos preparados para vencer o inimigo. E parte dessa preparação é a estratégia. Então fica contigo aí esse desafio. Se você topar, quer que ele tope, Carlão? Então pronto. Pede para os irmãos comentarem se eles querem. Aí, olha aí, que beleza, hein? Olha aí, pronto. Então você já começa a orar ao Senhor para que Deus lhe dê a continuação dessa palavra aí, porque a mim foi bênção. Foi bênção. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço de quarentena. Tem que ser assim, viu, irmãos? Estou abraçando de quarentena. Ah, é assim? Ah, tá. Deus abençoe em nome de Jesus. Meu irmão, pode ir, Zé. Ele não quer sair mais não. Já está desafiado e se Deus quiser, se ele aceitar esse desafio, os irmãos já estão colocando aí que é uma bênção. Irmãos, nós queremos encerrar esse culto, mas vamos apresentar a partir de amanhã, possivelmente na parte da tarde, se o Zé e o Carlão nos ajudarem, João Vitor também, nós vamos postar algumas novidades, tanto no Instagram, quanto no Facebook, no YouTube, e você vai ficar sabendo disso através do canal direto comigo, que é o WhatsApp. Então, as stories, né? As stories, do Instagram, do Facebook, vão bombar. Eu quero que você acompanhe. Nós precisamos entender que o culto online não é sinônimo de ostracismo. É o contrário. É uma oportunidade que Deus nos dá para proclamar a palavra de Deus. Muitas pessoas colocaram que a pandemia André, gostei da resposta da André, é uma oportunidade para proclamarmos o Evangelho. Então, meu irmão, vamos fazer isso de maneira excelente para Deus. Excelente para Deus. Só para você ter uma ideia, dentre esses nossas postagens, uma delas nós vamos pedir, e se você já quiser experimentar isso hoje, preste bem atenção. Quando terminar o culto, não se disperse, não se distraia. Tire uma foto da sua família. Aliás, tire uma foto da sua família participando do culto. Aí você vai postar no seu Instagram, no seu Facebook e marcar a nossa igreja. É só você colocar assim, olha, minha família em adoração, @Igreja Batista Videira em Santíssimo. Você marcou a igreja. Olha, não é assim, Carlão? É assim, eu já marquei a minha lá. Olha a que minha legal. Já está marcada lá, já está no meu Facebook, já está lá. Marília, Lavínia
e Munique. E tem uma cara gorda lá que eu não sei o nome daquele cara. É o mais bonito da foto. Misericredo. Oh, Deus. Então, e aí você vai fazer o quê? É isso mesmo que eu falei? Minha família adorando a Deus. @Igreja Batista Videira em Santíssimo. Olha que coisa linda. E aí você, com isso, marcou a igreja, não é? Marcou a igreja. E aí o Carlão vai pegar essa foto, não importa se ela estiver no seu Facebook, ele vai importar para o Facebook da Igreja Videira. Então faz isso, meu irmão. Eu sei que vai ser uma experiência muito boa. Hoje nós vamos postar a nossa aqui mesmo. Eu, Carlão, Zé, Ana, João Vitor, a galera toda. Pode fazer isso, Carlão? Pode. Então nós vamos orar, encerrando esse culto. Fique ligado. Amanhã você vai receber muitas novidades aí nas suas redes sociais. Deus te abençoe. Antes do senhor orar, Você que vai orar. Já tem um dos cultos nossos lá, que eu atualizei hoje o YouTube da igreja, já tem lá. A gente está atualizando todas as redes sociais. Então, se você entrar lá, já tem um culto que você já pode compartilhar com um monte de pessoas e você abençoar a vida de alguém que nesse momento precisa ouvir aquilo que está lá na nossa página do YouTube. Então, vai lá, compartilha com seus contatos. A gente está atualizando tudo para deixar não só mais bonita por reino de Deus, mas mais dinâmica para você poder compartilhar e ajudar a propagar a palavra de Deus para mais pessoas. Amém. Graças a Deus, então, quero dizer que essa atualização, ontem uma das irmãs da nossa igreja, a Claudinha do irmão Aldo, era quase 11 horas, estava querendo postar uma das mensagens pregadas, mas não estava no YouTube. Por isso a gente entrou em contato, não estava publicada, infelizmente. E aí agora nós estamos atualizando, puxando as outras mensagens e publicar. Foi uma mensagem que chamou a atenção dela e ela queria compartilhar com uma amiga, se não me falha a memória, do trabalho que está passando por um momento de necessidade. Querido, isso é um ensinamento para nós. Vamos usar a palavra de Deus para alimentar outras vidas. Nós vamos orar agora e logo em seguida o Carlão vai orar, impetrar a bênção apostólica sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe. Esperamos vocês aí. No próximo domingo, às 10 da manhã, teremos a presença de uma missionária aqui e à noite também uma palavra muito, mas muito especial, não tenho dúvida. Quero aí agradecer, tem uma pessoa que está lá em cima, no norte do Brasil, uma cidade maravilhosa que nós gostamos muito, Manaus. É o nosso amigo Vieira, que a gente carinhosamente chamava ele de Videira, quando ele estava aqui no Rio. Então, Vieira, Deus abençoe aí, você e a sua família. Sinta-se abraçado e abençoado pela Igreja Batista Videira aí em Manaus. Deus o abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Antes de orar, só para encerrar aqui o sermão do meu amigo Cristiano Júnior, quando ele estava pregando, eu me lembrei de um conhecido meu, que ele estava vendo aquela série Lúcifer, e ele estava falando ali fugir das tentações, das armadilhas do diabo, e numa conversa com essa pessoa, ele me diz a seguinte frase, eu gravei isso porque eu repreendi ele na hora. Ele falou: rapaz, estou vendo aquela série Lúcifer, e se tu vê, Lúcifer não é tão mal assim, Lúcifer é até legal. Eu falei: rapaz, tu tá repreendido com essa palavra aí, e a Lúcifer não é nada legal para mim. Então você vê que às vezes as estratégias do diabo, ele faz a gente se distorcer o que a gente acredita e começar a crer em coisas que não existem. Então que Deus te abençoe e que a gente possa ficar vigilante nesta palavra que hoje foi aqui bem ministrada pelo nosso irmão Cristiano. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus Pai, obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor veio falar profundamente, pelo menos comigo falou, Pai. Pai, muito obrigado pela vida do seu servo Cristiano Júnior, Pai. Que o Senhor venha abençoar ele mais, cada vez mais, com mais palavras maravilhosas iguais a essa, Pai,
que ele possa ser despertado, Pai, para continuar crescendo na obra ao qual o Senhor já destinou para a vida dele, Pai. Toma a vida dessa amada igreja em suas mãos, a vida dos meus irmãos que estão ali assistindo o culto através dos celulares, das televisões, também a vida dos meus irmãos que ainda irão assistir o culto ao qual está aí postado na página do Facebook, Pai. Que vidas venham ser transformadas com essa palavra, que vidas venham ser santificadas através do seu nome, Pai, e que possamos permanecermos firmes, mesmo nas investidas do diabo em nossas vidas. E agora, Pai, que o amor de Deus, Pai, e a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e com toda a igreja por todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Mas eu sei que no tocante ao meu
Aí, galera, a nossa foto já está publicada aí no Facebook da Videira. Eu e minha família adorando ao Senhor. Igreja Batista Videira em Santíssimo. Publica a sua também. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.